Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema arrepender-se para não cair. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vou ler do versículo 31 ao 34 e depois do 39 ao 46, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Depois, a partir do 39. Então saiu e, segundo o seu costume, ia para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não vos entrei em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meu irmão e minha irmã, se você observar bem, há muitas coisas erradas nas nossas vidas. Normalmente, quando se fala em arrependimento, algumas pessoas pensam logo em adultério, roubo, assassinato. É claro que quem adultera, rouba, mata, precisa se arrepender e correr para os pés de Jesus. Mas necessitam se arrepender todas as pessoas que não resistem às doenças, aos problemas financeiros, bem como a toda e qualquer tentação. As pessoas precisam aprender que privações financeiras, problemas conjugais ou de quaisquer ordens são tentações que vêm e assaltam os que se acham fracos na fé. No entanto, se a pessoa estiver firmada na palavra de Deus, dará um fim a todas estas tentações. Em Apocalipse 2, versículo 5, o Senhor Jesus diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e praticas as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Também, em 1 Coríntios 10, 12, está escrito: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Veremos 8 situações em que o apóstolo Pedro caiu. Esse estudo não tem o objetivo de condenar o apóstolo, mas abrir os nossos olhos para que não deixemos brechas por onde o inimigo possa entrar e obter triunfo sobre nós. À medida que estudarmos, assimilaremos as lições que o Senhor Jesus quer nos fornecer, para que não cometamos os mesmos erros de Pedro. Desse modo, poderemos estar de pé, sempre preparados para rechaçar as investidas do maligno, seguindo as orientações do Senhor. Pedro teve o privilégio de andar ao lado de Jesus, de comungar com ele e participar de todos os momentos importantes da sua vida, da vida do Filho de Deus. Certa vez, Pedro foi brilhantemente usado pelo Espírito Santo para responder a uma pergunta lançada pelo Senhor Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Embora Pedro tenha sido usado por Deus para fornecer esta revelação importantíssima, ele, no momento seguinte, deixa o diabo usá-lo a ponto do Senhor precisar repreendê-lo. Pedro, como os demais apóstolos, não era ainda nascido de novo, e por isso o diabo teve condições de usá-lo logo após ter sido um instrumento nas mãos do Senhor para nos dar a revelação de Jesus. No texto lido, vemos que Pedro encontrava-se diante do Senhor, que o advertiu acerca dos acontecimentos da sua paixão e morte. O discípulo estava a ponto de entrar em uma série de provações e Jesus queria ajudá-lo a vencê-las. Que atitude Pedro deveria ter tomado? Se ele tivesse sido um pouco mais sábio e humilde, teria solicitado imediatamente o auxílio do mestre, mas naquele momento, Pedro estava cheio de si. Sua presunção era tremenda. Jesus olhou para Pedro e disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Esta foi a primeira queda de Pedro. Ele desprezou o conselho de Jesus. E eu pergunto a você, quantas vezes nós não agimos da mesma forma? O Senhor quer nos conduzir para dentro da sua palavra e nós desprezamos os seus conselhos e as suas orientações. Deixamos de lado a direção que ele nos dá e não buscamos mais a sua face. Nós devemos decidir o que teremos ou não. No início, quando o Senhor fez o homem, ele deu a este autoridade sobre a terra. Com a queda de Adão, Satanás passou a dirigir o ser humano. O homem ficou sob a autoridade do inimigo. Porém, com o triunfo de Jesus sobre ele na cruz, a autoridade nos foi devolvida. O apóstolo Pedro acompanhou o Senhor ao Getsêmani. Chegando ao jardim, o Senhor ordenou que os discípulos se assentassem enquanto ele ia um pouco mais longe para orar. Então, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para uma parte em separado, a fim de que orassem com ele. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, versículos 36 a 38. É bom lembrar que Pedro havia sido alertado pelo Senhor Jesus que Satanás queria peneirá-lo como se fosse trigo. No entanto, Pedro resolvera ignorar presunçosamente a advertência do mestre. De que valeu, pois, a sua prepotência? Os discípulos são exortados a orar e a vigiar, para não entrar em tentação. Tivesse ele considerado devidamente o conselho do Senhor Jesus, teria caído com o rosto em terra e buscado a face do Pai Celeste. Pedro, todavia, não fez isso. Tendo se afastado, o Senhor Jesus pôs-se a orar. De tal forma orou que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. A sua agonia era muito grande. Enquanto isso, o que faziam os apóstolos? Dormiam de tristeza. E foi nesse momento que Jesus os exortou: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E esta foi a segunda queda de Pedro. E eu te pergunto, quantas vezes não fazemos o mesmo? Eles sabiam que deviam estar em oração, porque o Senhor estava a ponto de ser preso. Jesus seria aprisionado, escarnecido e entregue aos gentios. Seria, por fim, pregado em uma cruz, onde morreria para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria.
Pelo jeito, os discípulos ficaram tristes com o plano de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas tristes com os planos de Deus. Se acontece alguma coisa na família, se desesperam, rompem os laços de amizade e não querem mais perdoar os ofensores. Chegou o momento, pois, de aceitarmos integralmente o plano de Deus. É necessário ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. No episódio do Getsemane, observamos que tanto Pedro quanto os demais discípulos permaneceram insensíveis à voz do Espírito Santo. Foi naquele momento que eles receberam a exortação do Senhor Jesus: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A orientação do Senhor Jesus aos discípulos serve para nós nos dias de hoje. Devemos nos levantar e orar, caso contrário, cairemos em tentações. A pessoa não deve orar enquanto está caída. Deve primeiro ouvir a palavra, meditar nela e então a fé entrará no coração. De posse da fé, a certeza das coisas que se esperam, ela poderá orar, fazer a sua declaração com base na fé que inunda o seu coração. E com isso, certamente não experimentará mal algum. E por isso, nesse dia de hoje, eu convido você a vigiar e orar, para que você também, como eu, claro, não venhamos cair em tentação. Então vamos pedir ao Pai. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos aqui através da Tua palavra que Pedro, ele não deu ouvidos à voz do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que ele, com muito orgulho e presunção, disse que não negaria o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que ele não vigiou e por isso se cumpriu exatamente o que o Senhor Jesus havia dito a ele. E é por isso que nós estamos aqui humildemente diante de Ti, porque nós não queremos também cair em tentação. Nós queremos ficar alertas, vigilantes e orando, para que o inimigo não encontre brecha na nossa vida e não venha se andar como ele fez na vida de Pedro. Por isso, neste momento, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa família, e desde já te agradecemos por tudo, porque nós vamos caminhar para a nossa vitória, para o nosso milagre. Não vamos olhar para a direita, para a esquerda, mas nós vamos ter como foco o Senhor Jesus. E por isso, nós já Te louvamos e Te agradecemos, porque cremos no Deus que é todo-poderoso, que pode mudar e transformar a nossa vida e a nossa história. E eu entrego a Ti a minha vida, a minha família e de todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, que você nesse dia de hoje possa meditar nessa palavra. Que você não deixe brechas na sua vida para que o inimigo não venha atrapalhar os planos que Deus tem para você. E se você quiser alguma oração, você poderá nos ligar no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.